9 de maio comemoramos o Dia do Físico no Brasil. Por isso estamos aqui com o Dr. Luiz Carlos Bassalo Crispino, físico, professor titular e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal do Pará. Ele também é membro do Conselho da Sociedade Brasileira de Física. Olá, professor Luiz Carlos. Como vai? Tudo bem? Olá a todos aqueles que estão nos assistindo. Para mim é uma satisfação muito grande estar participando desse momento com vocês. Ótimo. Então, para começar, o senhor poderia me dizer para a gente por que optou por essa área? Então, é interessante, porque, na verdade, eu sou basicamente de uma família do direito, né? De advogados, promotores, procuradores. Então, assim, eu fui a única pessoa da minha família, entre os meus irmãos e até pais e tios, né? Que não fez direito, entre aspas. Não entenda isso muito literalmente. Mas, então, por que, né, então, essa escolha? Eu sou o caçula de uma família de 5 irmãos, né? Eu cresci um pouco olhando o exemplo dos meus irmãos e as opções que eles foram fazendo, mas eu acho que talvez por justamente ser o último e haver uma diferença, talvez a mim foi permitido um pouco mais de liberdade para as minhas escolhas e opções. Eu sempre tive como é que eu posso dizer, uma inclinação pelo desconhecido. Eu sempre gostei da investigação, assim, pequenas investigações, pequenas buscas, procurar a resposta de coisas, e isso sempre me fascinou, né? Um desses meus fascínios iniciais, eu tinha um acordo com talvez até um acordo nunca assim oficialmente estabelecido, mas a questão era que eu desde que eu tivesse um bom rendimento na escola, eu não precisava dar muita satisfação assim né, dos meus horários de estudo e tal, quer dizer, era sempre não era um controle prévio, era mais um controle posterior. Você está indo tudo bem, bom, se está indo tudo bem, então tudo bem, né? E, assim, uma das maneiras, eu gostava muito de estar por aí, como eu disse, jogando bola, né, que era uma das minhas diversões prediletas, mas entre muitas outras, né? Mas, então, eu tinha uma tia que acordava cedo para fazer o café em casa. E eu, assim, não tinha nenhum problema em acordar cedo, e também era muito apegado a essa minha tia, e aí ela me acordava quando ia fazer o café e ela ficava lá fazendo o café, as coisas da cozinha, e eu ficava estudando numa mesa. E normalmente aquela hora, entre 5, isso eu estou falando de 5 horas da manhã, de 5 às 6, era basicamente suficiente. Assim, se eu fizesse todo dia, né, era suficiente para eu ir bem na escola. Quando tinha alguma coisa a mais, assim, às vezes ela me acordava às 4, e aí ela voltava a dormir, aí eu acordava ela às 5, e aí eu estudava de 4 às 6. Eu tenho essa memória na minha cabeça, né? E, assim, uma coisa interessante é que quando assim, a gente ficava na cozinha, e a casa tinha um quintal, e quando ela ia colocar, normalmente, o lixo fora, né, alguma coisa, em Belém isso não é tão comum, né? Mas às vezes o céu estava aberto, né? Quer dizer, não tinha muitas nuvens, e tinha muitas estrelas, né? E quando isso acontecia, como eu disse, isso não é tão comum em Belém, né? Porque chove muito, mas quando acontecia, né, ela me chamava para olha como o céu está bonito, e aí me mostrava algumas coisas, como o carrossel das 7 estrelas, a estrela d'alva, né, que depois, né, as 3 Marias, que depois, obviamente, eu fui saber que eram as Pleiades, né? A maioria das vezes Vênus e o cinturão de Órion, etc. Então, isso me deu uma conexão com o céu, um pouco com a astronomia, né? Isso me fascinou. E, obviamente, com o passar do tempo, mesmo essa minha tia morreu quando eu era muito jovem, talvez eu tinha 8 anos. Tal. Aí, naquela fase, eu quis fazer medicina, porque achei que talvez, né, pudesse salvar a vida de alguém, né, na situação semelhante à dela. Mas aí... Na minha família, o irmão gêmeo da minha mãe, né,
é físico. Ele é engenheiro e é físico. É o professor José Maria Filardo Bassalo. Ele é professor aposentado da Universidade Federal do Pará. Hoje eu fico na mesma sala que ele trabalhou, né, na universidade. Então, para mim, isso tem um sentido muito assim, importante. Uhum. E, assim, a gente convivia com alguma proximidade, porque a mãe dele, a mãe desse meu tio e da minha mãe, morava com a gente. E ele, então, uma vez por semana, num período foi sábado, no outro período foi domingo, em que ele ia nos visitar. E ali nós tivemos a oportunidade de conversar sobre muitas coisas, sobre ciência, em particular sobre física. E uma vez eu assim, tem alguns acontecimentos assim na minha... A nossa diversão era aos domingos, a gente ia de carro com meu pai para o aeroporto. E lá a gente tinha direito a comprar uma revistinha, não era sempre, né? Talvez uma vez por mês. E aí, assim, sei lá por quê, lá pelas tantas, nessa revistaria do aeroporto, tinha um livro, Introdução à Cosmologia e Astrofísica, do Laércio Fonseca. E eu comprei esse livro e comecei a ler, e comecei essas indagações, né, começaram a ir para essa direção com meu tio. Paralelamente a isso, uma coisa que teve uma influência também muito grande na minha vida começava a ser apresentado na televisão aquela série Cosmos, do Carl Sagan, mais ou menos durante a minha adolescência, da transição da infância para a adolescência. As coisas aconteceram muito rápido na minha vida. Eu tinha uma tia que era professora de um grupo escolar e eu entrei cedo na escola, com 6 anos na segunda série. Então, foi tudo muito rápido, né? Talvez influenciado também pelos meus irmãos mais velhos, eu acabei tendo que amadurecer um pouco mais rápido. E aí eu gravava esse código. Na época não tinha vídeo nem nada, de cassete, mas eu gravava com as fitas de áudio, um gravador de áudio, e ficava escutando. E numa dessas conversas com o meu tio, eu disse, mas eu tenho o livro do Cosmos e tal. E aí eu pedi emprestado, e aí chegou uma fase, inclusive, que eu ia... Tinha esse encontro quando ele vinha na nossa casa nos fins de semana, mas eu cheguei aí mais uma vez, no meio da semana, à casa dele para fazer perguntas, para conversarmos sobre isso. Então, certamente, esse meu tio, o professor Bassalo, teve uma influência muito grande. O professor Bassalo tem uma obra muito grande de livros publicados, principalmente sobre história da física, história da ciência de uma maneira geral, crônicas da física, nascimento da física. É bastante conhecido no Brasil por essas... Né? Inclusive, agora está fazendo uma série de livros de biografias sobre físicos e física de uma maneira geral, publicado em parceria com o professor Caruso, da UERJ, pela Livraria da Física, né? Ativo até hoje, já com 85 anos. Então, assim, certamente isso exerceu uma grande influência, né? Quando eu comecei, né, quer dizer, eu dava aula particular desde muito cedo. Não sei se eu vou conseguir precisar, mas eu me lembro assim de algumas situações, né, que eu ia dar aula particular de matemática, né, depois de física, mas inicialmente de matemática, nas casas por Belém. E eu me lembro de situações assim, depois da aula, uma mãe vir falar comigo, dizer: professor, o que você acha? Eu era um menino. Foi agora que eu pensava comigo, né? Agora eu tenho que dar opinião sobre como esse, né? Quer dizer, aquilo era tudo muito, né? Acontecia de uma maneira muito prematura na minha vida e certamente eu tive que tomar aquela responsabilidade, né? Eu tive que adquirir aquela responsabilidade quase que, né? Por uma imposição da vida. Mas aquilo foi interessante porque me deu alguma independência, né? Então eu pude comprar, por exemplo, meu primeiro telescópio, né, que foi um telescópio fabricado por uma pessoa que ainda hoje fabrica telescópios em Belo Horizonte, Minas Gerais, que é o Bernardo Riedel. Eu, inclusive, fui visitá-lo uma época, quando ele construiu meu telescópio. Então, estava relacionado um pouco com astronomia. Uhum. Né? Sempre relacionado com astronomia, né? Sempre tem alguma relação. Pois é. Até que eu descobri, assim... Aí é que tá, né? Porque quando eu peguei esse livro da cosmologia, né, Introdução à Cosmologia Astrofísica, e ao mesmo tempo essa série Cosmos, eu comecei a ver que o que eu achava que era astronomia, na verdade, era muito mais amplo, era cosmologia, era astrofísica, era física. Tanto que quando eu fui falar... Aí eu tomei uma decisão, né? Eu queria ser cosmólogo.
né, em algum momento. Aí eu fui procurar esse meu tio e disse: tio, eu quero ser cosmólogo. Ele disse: olha, o problema é o seguinte, não tem graduação em cosmologia. Então você vai ter que ser físico para depois você ser cosmólogo. Mas tudo bem, então. Quer dizer, aí eu vou pensar. Aí eu fui digerir um pouco essa informação, né? O que era ser físico, o que era, né? Voltei a falar com ele sobre o assunto, até que é isso aí. Então, vou ser físico. Mas quando eu fiz o vestibular, veja só, até não sei precisar exatamente por quê. Talvez por uma certa insegurança se a física seria capaz de me dar um futuro. Entendi. No sentido de que a gente não era de uma família com muitos recursos, mas a gente também não era de uma família sem recursos, né? Então, é uma coisa interessante, assim, eu sou neto, os meus avós tinham profissões muito humildes, meu avô era sapateiro, meu outro avô jornaleiro, minha avó lavadeira, a outra eu, assim, nem conheci porque morreu muito cedo, muito antes de eu nascer. E, na verdade, assim, eu via, assim, o direito foi, a advocacia, de uma maneira geral, era uma coisa promissora, né? Não só para a minha família, até para os meus próprios irmãos, né? Que iam avançando, né? E eu, assim, durante as minhas férias, como eu disse, né? Eu ficava muito tempo brincando, de uma maneira geral, e isso gerava à medida que eu ia crescendo, uma preocupação para o meu pai. Tanto quando eu estava nas férias, ele me colocava de office boy no escritório de advocacia. Então, as minhas férias foram passadas, grande parte delas, num escritório de advocacia, indo a bancos, a cartórios, vendo processos e alguma coisa desse tipo. E você fala muito do seu tio, né? E de alguma forma isso tem a ver com a próxima pergunta. Porque geralmente, né, os profissionais, eles têm algum tipo de inspiração. Você anda falando muito do seu tio. Você pode falar um pouco, pode ser também citar ele, né? De um físico que foi importante para a sua formação, que lhe influenciou, né, de alguma forma. Seu tio, com certeza, é uma delas, né? Não, certamente. Eu acho que imagina, eu tive o luxo, né, de ter dentro da minha própria família, né, uma pessoa que era um irmão gêmeo da minha mãe, né, que era físico. Então, aquilo certamente me facilitou muito, né? Quer dizer, tornou, assim, eu era uma pessoa muito próxima para quem eu poderia fazer todas as perguntas que eu quisesse, né, sobre o assunto. Então, isso foi... E, assim, o meu tio, assim, a física no Brasil, ela assim, não é tão antiga, né? O Brasil, em primeiro lugar, não é tão antigo, né? A cidade onde eu moro, 1616, né? Belém foi fundada em 1616, quando o Galileu estava fazendo, né, quer dizer, as suas observações com o telescópio, um pouco depois disso, né? Então, assim, o Brasil é um país jovem, então, e a física no Brasil é jovem. Então, esse meu tio, o Bassalo, ele fez a sua formação entre o UNB e o USP, foi numa época, assim, intermeada pela intervenção militar, né? Quer dizer, então foi uma época muito confusa, né? Mas ele teve, assim, meu tio conviveu com, assim, físicos, assim, importantes, né, do Brasil e manteve relações com ele, que eu posso citar, por exemplo, Jaime Thiômino, Leite Lopes, né? E tantos outros que eu poderia aqui citar, né? E isso, obviamente, e ele gosta de história da ciência também, né? Como eu disse, ele tem sido história da ciência. Então, eu tenho, por exemplo, muito provavelmente por influência dele, também uma vertente forte em história da ciência. Então, assim, eu ouvi muitas histórias, né? Muitas histórias sobre físicos, sobre a física, né? Tanto internacional quanto a física brasileira. Então, eu fui um privilegiado nesse sentido, né? De ter recebido, assim, de alguém muito próximo essas informações, né? Mas isso foi até os 18 anos, e quando eu fiz 17, assim, antes de eu fazer 18 anos, eu fazia, então, graduação em física, é isso que eu ia falar, né? Acabei fazendo um preâmbulo muito grande e não concluí, né? Então, retomando a minha fala, quando você fez a pergunta, eu não fiz vestibular só para física, né? Eu fiz física para a Universidade Federal e engenharia para uma universidade particular, justamente por essa questão
de não ter certeza se a física por si só ia garantir o meu sustento. Né? Então eu resolvi abrir essas duas opções, né? Abrir esse leque para minhas perspectivas para o futuro. E depois do segundo ano em que eu cursei essas duas faculdades, física e engenharia civil, eu resolvi, então, eu tomei uma decisão, não, é física mesmo, eu acho que eu vou, né? E aí eu decidi ir para São Paulo. E aí eu fiz uma prova de transferência para a Universidade de São Paulo, para a USP. Eu e a minha esposa, que também é física, né? Nós fizemos essa prova juntos. E passamos e fomos, então, cursar a graduação em física na Universidade de São Paulo. E lá eu convivi com algumas pessoas que o meu tio mencionava, que tinham sido seus colegas, seus contemporâneos. Então, isso tudo assim foi muito rico para mim, né? Quer dizer, muito especial para mim. Quer dizer, sempre foi uma... eu acho que é isso, né? Quer dizer, eu tive esse privilégio, foi uma trajetória muito rica dessas pessoas que eu ouvia falar, de repente existirem, até mesmo que eu não ouvi falar, mas quando eu falava agora, não, olha, meu professor é fulano, beltrano, ciclano, eu conheço, e sempre o meu próprio nome, né, fazia essa identificação. Hoje eu sou mais conhecido como professor Crispino, mas eu tenho Bassalo no meu nome, então as pessoas quando olhavam a lista de frequência dos alunos, né, elas, você é parente do Bassalo, então teve sempre essa identificação. E isso, assim, isso foi interessante, até quando eu assim, uma experiência muito importante que eu tive foi quando eu saí do Brasil, né, pela primeira vez, para ir para fazer o diploma Corse no ICTP, o Instituto de Física Teórica Abdus Salam, que hoje tem, inclusive, uma espécie de filial, né, no Brasil, que é o South American ICTP, que funciona na Unesp, né, associado ao IFT, o Instituto de Física Teórica, onde eu fiz meu doutorado. Então, assim, foi importante esse momento da minha vida, até porque foi o momento em que eu estava num ambiente que o meu nome, por exemplo, não era associado a ninguém. Então, foi muito interessante essa experiência, né? Quer dizer, e depois, quando eu voltei ao Brasil, quer dizer, eu tive a oportunidade. Esse foi um momento muito especial da minha vida, quando eu passei esse ano, foi em 1993, 94, no ICTP, em Trieste, na Itália, em que, assim, nós éramos em uma sala em que praticamente cada estudante era de uma nacionalidade diferente. Então, tinha eu brasileiro, eram muito poucos brasileiros que participavam disso. Nesse ano era só eu e minha esposa, fora isso deve ter tido mais, talvez, se tanto, um punhado de brasileiros que participaram do diploma Corse. Mas tinha um sudanês, tinha uma turca, tinha uma pessoa da Zâmbia, tinha uma pessoa da Mongólia, tinha uma pessoa da Síria, tinha uma pessoa... Então, é interessante porque eu tive eu fui uma pessoa muito afortunada, né? Quer dizer, no sentido de ter podido ter acesso a essas experiências as mais diferentes. Então, conversar com essas pessoas, como era a física nesses outros países, todos eles basicamente países de terceiro mundo, né? Países em desenvolvimento. Então, assim, esses inputs, essas informações que eu peguei sobre isso também foram muito, muito importantes na minha vida e que eu trago comigo até hoje. Então, agora, obviamente, né, quer dizer que a física, por ser ela por si só muito rica, né, quer dizer, você tem uma avalanche de influências na sua vida. Quer dizer, especialmente se você gosta da história e você começa, né, a fazer conexões e tal. Eu tive excelentes professores durante a minha vida acadêmica como um todo. Por exemplo, nessa experiência em Trieste, né, também, né, não foi diferente. Então, isso tudo eu acho que influenciou muito na minha vida. Por isso que, assim, na verdade, eu acho que, inclusive, quando você me questionou, alguém me questionou como eu gostaria de ser identificado, eu acho que é professor, né? Professor para mim, a coisa mais importante, uma das funções mais importantes, né, na vida, né? Quer dizer, é difícil você encontrar uma pessoa que tenha frequentado a escola, por menor que seja esse período, mas que não tenha
não consiga lembrar ou que não consiga mencionar um ou vários professores e professoras que tenham influenciado positivamente a sua vida. Então, assim, você é o que você na verdade, é uma composição de todas as influências que você teve na sua vida. E uma pessoa que escolheu a vida acadêmica e que realmente, depois de uma graduação, foi para um mestrado, um doutorado, e aí certamente conviveu com muita gente, muitos professores, né? Quer dizer, muitos educadores que acabaram por influenciar. E assim, eu tive esse privilégio, como falei para você, de ter tido essa influência desde a minha tenra idade, né? Quer dizer, antes mesmo de me entender como gente, tinha, digamos assim, semanalmente essa oportunidade de ter contato com um físico e vários professores, né? Porque a minha tia era professora, dava aula numa escolinha dentro da minha casa, né? Então, escolinha essa que eu mesmo utilizei para, antes mesmo, quando eu tinha 16 anos, mais ou menos 17 anos, eu montei uma espécie não oficial, né, um cursinho preparatório dentro da minha casa, na mesma escola que ela dava aula de educação básica pela manhã, eu à noite dava aula preparatória, então, de acesso à universidade. Então, assim, isso, a física e a educação, de uma maneira geral, né, tiveram assim, sempre muito presentes na minha vida. E, assim, né, para concluir, que a nossa entrevista já está chegando ao final, infelizmente, Imagina. A gente gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para os físicos do Brasil, em especial para aqueles que estão começando agora a carreira. Eu acho assim, olha, eu gosto muito, assim, sobre escolha de vocações, eu gosto muito de um livro, Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Muito bom. E quando ele em algum momento se questiona se ele deveria ser poeta ou não deveria ser poeta, e a resposta que ele recebe é: olha, pergunte para si mesmo, se você não conseguir se imaginar não sendo poeta, então seja poeta. Agora, se tiver qualquer outra coisa que você possa fazer a não ser poeta, não seja poeta. Mais ou menos isso, para ser curto, para não delongar muito. Então, durante muito tempo na minha vida, eu pensei assim, você está entendendo? Toda a minha formação, meu processo de formação, assim, até pelas oportunidades que me eram oferecidas dentro da minha família, né, eu disse, olha, eu só posso ser físico, né, se eu realmente, se essa for a minha vocação. Então, isso eu me questionei muito durante, é claro, né, não é só alegria, né, quer dizer, há dias e dias, né. Há dias alegres, mas há também dias tristes, há dias de convicção, mas há dias de insegurança, né, de indecisão. E assim, eu costumo conversar muito com as pessoas, né, e quando as pessoas passavam por esses momentos de indecisão, o que eu costumava falar para elas, né, olha, deixa para decidir depois, está no meio de uma crise, então espera a crise passar e decide depois. Eu não sei se esse é o melhor conselho a dar, mas enfim, eu acabava dando esse conselho para as outras pessoas. Mas, assim, hoje, depois de quase 50 anos, eu penso um pouquinho diferente em relação a isso. Não é que eu não pense que isso não esteja correto, ou que isso tenha deixado de fazer sentido. Muito pelo contrário, isso faz todo sentido e deve fazer sentido para todo mundo. Qualquer que seja a sua escolha profissional, você tem que perguntar lá, assim, para o seu interior e tirar de lá de dentro a resposta. Você acha que vai ser feliz assim? Você acha que essa é uma coisa sem a qual seria mais difícil, pelo menos, você ser feliz? Eu acho que essa pergunta você deve fazer. Mas não é só isso. Eu acho que com o momento que nós vivemos hoje, o momento das ações afirmativas, na minha universidade, que eu estava comentando com você um pouco antes da entrevista, sobre essa questão de 50% das vagas serem para ações afirmativas, na verdade até um pouco mais. E Belém, por ser uma cidade na periferia do Brasil, digamos assim, na Amazônia, né, esse percentual acaba sendo maior, inclusive, de pessoas assim, não tão abastadas do ponto de vista socioeconômico que ingressam na universidade. Então, eu acho assim, é muito difícil você perguntar para um jovem de 16, 17, 18 anos, né, quer dizer, e exigir dele uma resposta no sentido de qual é a sua escolha profissional.
é muito prematuro, é muito cedo, especialmente para um jovem que não teve uma educação de qualidade, que não teve uma orientação de qualidade. Então, assim, e hoje, veja só como são as coisas, né? Eu acho, assim, até por observar, olhando para mim mesmo, para minha própria trajetória, houve momentos em que eu me dediquei bastante a outras coisas, não exatamente outras coisas, mas correlatas. Por exemplo, eu gosto muito de história da ciência, que não é física. Eu gosto muito de história da física, que não é física, é história da física, certo? Eu gosto muito de divulgação científica, que não é exatamente ciência, mas é divulgação da ciência. Então, e aí eu me pergunto, né, quer dizer, será que eu poderia ser, então, um historiador? Será que eu poderia ter sido aquele médico que eu pensei em algum momento em ser na minha vida, né? Especialmente nesse momento em que o mundo vive a pandemia e que os médicos são tão importantes, né? Quer dizer, será que um médico a mais não seria mais importante do que um físico a mais? Você está entendendo? Por menos modesto que eu pudesse ser e achar que fiz isso ou aquilo, ou por mais modesto que eu pudesse ser, e aí, nesse sentido, achado que talvez eu fosse melhor como um outro profissional do que eu sou como físico. Mas não importa, porque aí vem a minha resposta, você percebe? Aí vem o que eu penso hoje, né? E eu acho que é a mensagem mais importante que eu poderia passar para os jovens e para as pessoas que estão começando suas carreiras agora. Não importa o que você escolhe. Não importa. Isso só importa, assim, para você, em questão, em relação se você vai estar achando que fez o melhor possível, que essa escolha foi melhor que outra, etc. Mas o que importa para todos, inclusive você, é o empenho, a dedicação, a seriedade com os quais você faz o seu trabalho, seja ele qual for. Seja você um historiador, um físico, um médico, sendo ou não um professor. Mas é essa seriedade, é essa dedicação que vai fazer a diferença. Entende? Porque é isso que vai fazer de você uma pessoa que está realmente contribuindo para a sociedade. Deixa eu dizer isso de uma maneira um pouco diferente, mais contextualizada com essa realidade que todos nós estamos vivendo nesse momento. Só faz sentido em eu não ser, por exemplo, um profissional de saúde ajudando a salvar vidas nesse momento. Só faz sentido se a outra coisa para a qual eu decidi me dedicar, eu a faça com tanta seriedade, com tanta dedicação, com tanto empenho, quanto os profissionais de saúde, neste momento, estão exercendo suas funções nos hospitais, salvando vidas. Então, uma das mensagens, por exemplo, quando eu chego e recebo os calouros, eu normalmente recebo os calouros, seja em diversas atividades na universidade, especialmente, obviamente, os calouros de física, né? Então, eu digo para eles, você acha que você, tendo escolhido a carreira de físico, vai precisar se dedicar menos do que qualquer outra profissão, como um médico, como um engenheiro, como um advogado, como seja lá o que for? Então, desista agora, você está errado, você fez a escolha errada. Entende? Especialmente porque física é um dos cursos, pelo menos na universidade que eu trabalho, um dos mais fáceis de você entrar. Eu tenho ouvido a notícia de que essa realidade tem mudado um pouco em alguns lugares, né? Quer dizer, inclusive na Europa, eu tenho amigos e colaboradores em diversas partes do mundo, né? E eu tenho ouvido notícia de que essa realidade tem mudado e que cada vez pessoas mais e mais preparadas têm escolhido o curso de física. Então, o curso de física, portanto, deixa de ser um curso de baixa concorrência para ser um curso de média alta concorrência. Isso é muito importante, né? Porque as pessoas não podem ser enganadas pelo fato de que eu vou fazer física ou eu vou escolher qualquer curso da minha vida porque é um curso de baixa concorrência. Jamais faça isso na sua vida. Escolha aquilo que você, quando olha para dentro de si mesmo, acredita que é aquilo que você vai ser feliz fazendo, especialmente porque
essa responsabilidade, essa seriedade, essa dedicação sobre a qual estamos falando, sobre as quais estamos falando, sobre que vai te ser exigido, será muito mais natural, será muito mais gratificante se você puder exercê-las em algo que te faz feliz, que te faz realizar. Tá certo, então. A entrevista é ótima. Muito obrigada, Luiz. A gente agradece a sua participação. Tá joia, Amanda. Eu é que agradeço. Tudo de bom para vocês. Essa entrevista é uma iniciativa de licenciaturas em Física do Estado do Ceará, coordenada pelo professor Antônio Nunes, do IFCE Campo Cedro. Acompanhe a série completa nas redes sociais do IFCE. Então, muito obrigada mais uma vez e até mais. Eu é que agradeço. Muito sucesso para vocês e parabéns por essa bela, excelente iniciativa do pessoal do Ceará, em particular, do professor Antônio Nunes de Oliveira.